A palavra que eu vou trazer a vocês hoje é uma das palavras mais revolucionárias que eu já preguei nesse púlpito. Ela é revolucionária por quê? Porque é impossível você ouvir essa palavra e não ser confrontado na sua maneira de entender a Bíblia. Ela é revolucionária porque é uma mensagem que só existe no cristianismo. Todas as outras religiões do mundo são contrárias a essa mensagem. Mas Jesus disse que só tinha um caminho para a salvação. Então quero que você preste atenção, porque em todos os contrastes que eu vou apresentar aqui, você vai se colocar e você vai ver se você está andando no caminho mesmo. A mensagem de hoje é um confronto entre a lei e a graça de Deus. O apóstolo Paulo, durante metade da sua vida, tentou com todas as suas forças cumprir a lei de Deus. Vocês sabem que ele sabia decor o Velho Testamento. Imagine o empenho que este homem teve para cumprir a lei. E no entanto, ele nunca conseguiu. Capítulo 7 de Romanos, ele declara: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu abomino, este é o que eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas Paulo um dia teve um encontro com Jesus. E ele entendeu que durante todo o tempo da sua vida, o que ele tinha feito era contrário à vontade de Deus. Porque debaixo da lei, ele perseguiu, foi preconceituoso, provocou bullying, uma palavra que está muito em moda hoje. Matou, e de repente, o homem iracundo, odioso, se torna um defensor da graça de Jesus. Se a gente pudesse colocar esta mensagem numa fórmula matemática, eu quero que você decore isso, porque vai acompanhar a nossa mensagem durante todo o tempo. Seria: Jesus mais nada é igual a tudo. Diga: Jesus mais nada é igual a tudo. Esta é a mensagem revolucionária, porque ainda que nós tenhamos um discurso de entender o que é a graça, vira e mexe, a gente corre para a lei de novo. Porque você quer viver na graça ou quer viver na lei? O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz: a lei nos foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a lei nos foi dada por Moisés. Diga: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O primeiro contraste que eu quero fazer é que a lei foi dada, a graça veio. Diga: a lei foi dada, a graça veio. Você pode dar um presente à distância. Pode mandar um motoboy, pode mandar um amigo entregar. É ou não é? E foi exatamente dessa maneira que a lei chegou aos homens. Moisés sobe ao Monte Sinai, e Deus está no topo do Monte Sinai, e lá ele recebe a lei. Mas quem desce para entregar a lei ao povo foi Moisés. Ele traz a lei que foi dada por Deus, mas o Deus da lei está distante dos homens. Ele inclusive diz: olha,
avisa ao povo e até aos animais: se alguém pisar nesse monte, vai morrer. Mas a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A graça veio, a lei foi dada, mas a graça veio em Jesus. Amém? Quero fazer uma outra pergunta para você: de que lado que está a verdade? Porque a Bíblia, o texto está dizendo: a lei nos foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. De que lado está a verdade? Dos dois não. De que lado ela está? Aqui nós temos uma antítese. A lei foi dada por Moisés. Só falta um mas. A graça e a verdade. Da verdade está na graça. Quem é a verdade? Diz, quem é a verdade? Jesus cumpriu a lei, mas a lei não é Jesus. Jesus veio para cumprir a lei que era boa e perfeita, mas Ele é a verdade através da qual a salvação existe. Nunca alguém foi salvo pela lei, nunca será salvo pela lei. A verdade que salva tem um nome, é Jesus. E quando Ele veio ao mundo, veio junto com Ele a sua graça. Amém? Então o primeiro contraste vocês já viram. A lei foi dada, diga, a lei foi dada, mas a graça veio através de Jesus. Segundo contraste que eu quero ver diz respeito aos milagres que foram realizados, aos primeiros milagres que foram realizados por essas duas dispensações. Moisés é a pessoa que Deus usou para trazer a lei. Você se lembra qual foi o milagre que ele fez? Qual é? Como? Não, atravessar o mar foi já depois de vários outros. Qual foi o primeiro milagre? A vara, não, para o povo, estou dizendo, de maneira concreta, foi transformar a água em sangue. Transformar a água em sangue, porque o truque da vara, até os egípcios fizeram igual. Milagre, milagre mesmo. O primeiro foi transformar a água em sangue. O que aconteceu com os peixes do rio Nilo? Morreram. Jesus, quem trouxe a graça de Deus, qual foi o milagre que Ele fez? Transformou a água em vinho. Vinho fala de alegria. Vinho fala de vida. Ele fez isso num casamento. A lei, o primeiro milagre, trouxe morte. A graça, o primeiro milagre, trouxe vida. Amém ou não? Vocês querem ver como isso é verdade? Aplauda, pode aplaudir o Senhor. Quando a lei foi dada, Moisés chega e vê o povo praticando um pecado sério de idolatria. Fez um bezerro de ouro, 3.000 morreram. Quando a graça foi estabelecida na vida da igreja, através da descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas viveram. Quem anda pela lei está morto espiritualmente. Quem anda pela graça tem vida eterna. Amém ou não? Então, é muito importante você entender que a graça é superior à lei. E ela confronta a lei em todos os aspectos. O terceiro contraste diz respeito ao acesso à presença de Deus. Quando Moisés recebeu a lei, como eu disse a vocês, ninguém tinha acesso a Deus. E o interessante é que mesmo ele, quando foi chegar,
Ele subiu um monte porque viu o monte fumegando. E ele ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Quando ele chega lá, ele vê um arbusto pegando fogo. A gente chama de sarça ardente, como é a linguagem da Bíblia. E ele vai chegar perto para averiguar aquilo, e ele ouve Deus falando para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é solo sagrado. Ele tem que tirar as sandálias, porque ele não tinha acesso garantido da maneira como ele estava. Jesus conta certa vez uma parábola de um filho pródigo, que decidiu abandonar a vida ao lado do pai e vai para o mundo e comete todo tipo de pecado. E um certo dia que ele percebe que ele não tem mais nada, os amigos se foram, o dinheiro acabou, ele está no meio de um lugar comendo comida de porcos, literalmente, estava cuidando de porcos, e o que sobrava para ele comer era comida de porco. E porco para o judeu é a coisa mais impura que tem, o animal mais impuro que tem. Jesus, contando essa história, está dizendo o que ele veio fazer ao mundo. E esse jovem então resolve voltar para a casa do pai. E quando ele vai chegando ao longe, ele vê o pai de braços abertos, recebendo. E quando ele chega perto do pai, o pai o abraça, o recebe, coloca um anel de filho no seu dedo e diz aos servos: coloquem sandálias nos seus pés, porque o meu filho estava morto e agora vive. Você está entendendo? Lá na lei, Moisés não tinha liberdade de entrar, não tinha acesso à presença de Deus. Na graça, as sandálias foram colocadas, e o pai diz: pode vir, vinde para a minha presença, porque você é meu filho. A Bíblia diz que Moisés era chamado de servo. Jesus é o filho, e aquele que entra na salvação por intermédio dele, entra no status de filho, e filho entra na casa do pai pela porta da frente, a hora que quiser. É o contraste da lei e da graça. Quer viver pela graça ou pela lei? O apóstolo Paulo entendeu isso, e ele diz aos Hebreus no capítulo 10, nos versos 19 e 20: tendo, pois, irmãos, intrepidez, que é coragem, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje, meu irmão, a hora que você quiser, você pode fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu vou entrar na sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Na lei, o povo ficava fora do tabernáculo. Somente os sacerdotes podiam entrar. E somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz, foi rasgado o véu do templo. E hoje todos aqui, pecadores, bandidos, todo tipo de pessoa que quiser entrar na presença do Senhor, vai entrar pelo novo e vivo caminho. Amém, queridos? Amém? O quarto contraste da lei com a graça é na abordagem da salvação. Os capítulos 18 e 19 de Lucas, propositadamente foram colocados pelo Espírito Santo, mostram esse contraste. No capítulo 18, a Bíblia conta de um jovem que tinha muito dinheiro, vai procurar Jesus, e ele faz a seguinte pergunta para Jesus: mestre, o que eu tenho que fazer, diga fazer, para herdar a vida eterna? A lei, ela tem uma ênfase no fazer. Se você lê o Velho Testamento, é faça isso, faça aquilo, faz aquilo, tome cuidado para cumprir, para fazer. E aquele jovem se aproxima de Jesus e fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus fala assim, começa a citar, né, os mandamentos, os 10 mandamentos. E ele diz: eu faço isso tudo. Ele estava achando que ele podia ser salvo pelas obras dele.
E depois que ele faz o discurso, né? Ou seja, ele queria que Jesus falasse: parabéns, você já está salvo. Jesus fala para ele assim: falta uma coisa em você. A lei faz isso, querido. Por mais que você tentar, a lei vai apontar para você e vai dizer: falta uma coisa. E Jesus diz para ele fica estupefato, né? Fala: como assim? Falta o quê? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Deixa eu fazer uma pergunta: se ele vendesse tudo e desse aos pobres, ele seria salvo? Continua faltando alguma coisa. Na verdade, Jesus queria mostrar àquele homem, aquele jovem, que a salvação não era por aquilo que ele teria que fazer, e que por mais que ele achasse que ele já tinha alcançado o patamar da salvação, não era o suficiente. E ele vai embora triste, sem a salvação. No capítulo 19 tem uma outra história oposta. Havia um cobrador de impostos, e naquele tempo o cobrador de imposto era o inimigo público de Israel. Por quê? Porque ele tomava dinheiro dos judeus para dar para os romanos, sendo judeu. E não pensa que era imposto. Vocês acham que o imposto no Brasil é grande? Não, lá eles trabalhavam, a maior parte ficava para Roma. E não tinha os advogados tributaristas. Aquele homem se chamava Zaqueu. E ele ouviu dizer a respeito de Jesus. E ele se sentia um pecador. Ele não achava que ele pudesse fazer alguma coisa para ser salvo. Ele sobe numa árvore só para ver Jesus. A lei fala do fazer. Na graça basta ver pela fé. E Jesus passa, e pelo Espírito Santo ele tem a revelação da vida de Zaqueu. Ele olha para Zaqueu e chama pelo nome. Na graça Jesus te chamou pelo nome. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me importa entrar na sua casa. E Zaqueu desce e leva Jesus para dentro da sua casa. E eles jantam, comem. Jesus não fala nada sobre dinheiro com ele. E ele ficou tão encantado com o Salvador, que depois ele fala: Senhor, se eu fiz mal para qualquer pessoa, se eu tirei de qualquer pessoa, eu estou disposto a restituir 4 vezes. E Jesus diz para ele: hoje a salvação entrou na tua casa. Debaixo da lei, o homem estava tentando fazer de tudo para alcançar a salvação, e Jesus diz para ele: falta uma coisa para você. Debaixo da graça, o homem enxergou em Jesus o caminho para a sua salvação, e Jesus diz para ele: hoje entrou salvação na sua casa. Zaqueu não teve tempo de fazer nada, bastou a intenção do seu coração. E Jesus falou: hoje a salvação entrou na sua casa. Amém ou não? Glória a Deus, aplauda o Senhor, que isso é uma bênção maravilhosa. O contraste da abordagem da salvação fica muito claro. Uma das figuras da salvação na Bíblia é a jornada do povo de Israel. E a salvação, ela começa quando o povo sai do Egito por causa da Páscoa. E a Páscoa, ela foi estabelecida quando os egípcios, os primogênitos egípcios morreram. Mas os judeus estavam escondidos atrás da porta, que o sangue estava pincelado nos umbrais. Eles foram salvos. E depois daquele milagre extraordinário, o faraó manda embora o povo. E o povo passa no deserto. E fica um tempo no deserto. Mas quando Deus está para introduzir o povo na terra da promessa, lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 10 a 12. O deserto é o lugar da lei, porque a lei veio no deserto. A terra prometida é o lugar onde a graça se manifesta.
Na visão do Velho Testamento, a terra prometida é a figura do céu. Deus fala assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó te daria grandes e boas cidades. Diga, grandes e boas cidades, que tu não edificaste. Diga, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças do Senhor que tirou da escravidão do Egito, da casa da tua servidão. Vejam o que é a graça, irmão. Deus está dizendo: vocês vão entrar na terra e vai começar um novo tempo na vida de vocês. Vocês vão tomar casas que vocês não construíram. Elas vão estar cheias de mantimento que vocês não colocaram. Vocês vão beber água de um poço que vocês não cavaram. Vocês vão tomar o suco do vinho que vocês não plantaram. Eu só quero que vocês não esqueçam quem é que os tirou da terra da escravidão. Querido, essa é a graça de Deus para a tua vida. A graça de Deus faz com que você receba aquilo que você não merece. E essa é a coisa que tem gente que fica incomodado. Não, pastor, pera lá. Eu trabalhei para chegar aqui. Querido, se eu te contar quanta gente está trabalhando e não está colhendo o que você colheu, agradeça a Deus. Porque até a porta aberta, até o favor para você ter uma vitória, vem dos céus. E o que Deus espera de você é gratidão. Deus não está dizendo, olha, se você plantar, você vai colher. Deus está dizendo, se você entrar na graça, até o que você não plantar, você vai colher. Porque este é o tempo da graça para a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, toma posse, amém ou não? Esta é a dimensão da graça. A terra prometida foi herdada. E herança você não paga por ela. Seus pais trabalharam e você herdou simplesmente porque é filho. Quando você entra na graça, a herança de Deus está à sua disposição. Amém? Querido, você está trabalhando, está enfrentando lutas? Vai ter, o povo judeu teve que lutar contra os gigantes também. Mas a promessa de Deus para a tua vida é que Ele está ao seu lado. O gigante vai cair, as portas fechadas, que se Ele fechar uma porta, Ele abre outra. Não fica desesperado, com medo do futuro. Se você está debaixo da graça, o Senhor vai vir ao seu favor, e a vitória estará à sua disposição, amém ou não? Quantos creem, digam eu creio, em nome de Jesus. A ênfase da lei é no fazer. A ênfase da graça é no descansar. Quando o povo saiu do Egito, saíram com os despojos, com prata, com tudo que tinha direito. Só que eles chegaram diante do Mar Vermelho e o mar estava como um obstáculo. Atrás deles os exércitos de Faraó. E aí os murmuradores de plantão, isso tem em toda a época, começaram a fomentar. Esse Moisés, que cabra safado, meu. Será que não tinha sepultura lá no Egito para a gente ser morto? Agora vamos morrer aqui nesse deserto. Será que Moisés ficou reclamando, passando o sermão? Veja o que ele manda o povo fazer, o que ele recebe de Deus. Êxodo capítulo 14, versos 3 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Eu lembro do Chico Anísio, calada. Mas sabe o que é lindo nesse texto? Ele é mais bonito quando você lê no hebraico. Eu vou ler para vocês, tem uma palavra aqui que é livramento. Que palavra é essa?
Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento. Pergunte para o teu irmão: que palavra é essa? A palavra hebraica é Yeshua. Parece com que nome? Parece com que nome? Olha o que lendo, trocando a palavra livramento por Yeshua. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede Yeshua do Senhor que vos fará. Você está me entendendo? Deus está dizendo: aquiete e veja o que Jesus vai fazer. Aleluia, aleluia. Na lei, a ênfase é: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Na graça, Jesus disse: está consumado, já foi feito. Deus está pedindo para você hoje, meu querido, entregar o seu problema, a sua vida, as suas lutas, os seus sonhos. Ah, pastor, mas está demorando. Querido, a demora está na dimensão da tua entrega. Tem muito crente que entrega e vai lá e toma de volta. Jesus, toma aqui. Começa a cuidar, não devolve, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está no trono, Ele reina, e tremam todos os povos diante da sua presença. Amém, aleluia. A graça veio, não é pelo que muito que você fizer, mas é por aquilo que Jesus já fez. O quinto contraste que eu vejo da lei com a graça é no tratamento dos pecados. Quando Deus trouxe a lei a Moisés, no capítulo 20, ele fala dos 10 mandamentos. E no versículo 5, ele fala uma coisa pesada. Ele diz: eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Essa é a maneira como Deus tratava com o pecado. O pai pecava, e a consequência do pecado ia para o filho, para o neto, do bisneto e para o tataraneto. Mas o próprio Deus, muitos anos mais tarde, fala ao profeta Jeremias: virão dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com vocês. Colocarei as minhas leis no seu coração. E começa a dizer, e ele diz mais, no capítulo 31, verso 34: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados não mais me lembrarei. Você está me entendendo? Cutuca o teu irmão do lado, fala: alô, caiu a ficha. Tem crente que adora que Deus se lembre dos pecados. Tem até a teologia do telão. Vocês conhecem a teologia do telão? É aquela teologia que diz que quando você chegar no céu vai ter um telão. E aí você vai estar diante de Deus e vai passar todos os seus pecados ali no telão. Querido, Deus nem se lembra mais, porque lá na cruz do Calvário, Jesus cravou os seus pecados na Bíblia, na cruz. A Bíblia diz: ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Aleluia, não? Os meus pecados e os seus e de toda a humanidade já foram perdoados. Lá no céu, o que haverá na tua vida, na minha, é a marca do Cordeiro. Você vai entrar, aliás, hoje quando você anda na rua, o diabo já olha e fala: esse está marcado com o sangue do Cordeiro. Digo, o selo do Espírito está sobre a tua vida. Digo, o diabo não pode te tocar. Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Mas aí vai ter o fariseu que vai falar: ah, pastor, se eu pregar isso, meu povo vai tudo para a gandaia. É desse jeito.
Vai todo mundo sair para pecar. Você sabe que quando o apóstolo Paulo escreveu a carta de Romanos, há 2000 anos atrás, ele já sabia desse tipo de objeção? No capítulo 4, ele começa a falar sobre a vida de Abraão. Como Abraão foi justificado pela fé. No capítulo 5, ele começa dizendo: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E aí no 6, ele já vai repetir para os fariseus: ah, mas então quer dizer que nós podemos pecar para que a graça superabunde? Ele diz: claro que não. Porque quem anda em pecado é escravo do pecado. É a mesma coisa que droga. Jesus te livra da droga. Agora, você conhece algum ex-drogado? Fala: não, hoje eu vou dar um tapinha. Dê um tapinha, meu irmão, você vai para o buraco. Então o pecado ele é terrível. Quem conhece a Jesus, quem recebeu o livramento de Jesus, deixa o pecado, não porque tem medo do inferno, porque provou que o Senhor é bom. Eu digo para você, quem anda em santidade é quem de fato conheceu a graça. Agora tem muito crente que não consegue entender isso. Pula lá e pula cá. E tem muito crente fariseu. Você quer ver o crente fariseu? É aquele crente que tem uma aparência, né, de... pessoa contrita. Aí você fala para ele, fala: o que foi, meu irmão? Estou em jejum, 40 dias, só água. Por quê? Para santidade. Isso por fora. Por dentro, ele está assim, ó. Você já viu o Usain Bolt? Quando ele corre e ganha, ele... eu sou o cara. Está cheio de crente assim. Tem uns que apontam para Jesus, mas lá dentro falam: eu sou bom pra caramba. Fariseu. Fica jogando os outros, fica olhando para os outros, achando que é melhor que os outros. Ai, que pecador, eu sou santo. Não, querido, você é pecador igualzinho. Se a tua vida fosse descoberta na presença de qualquer um aqui, ninguém voltava nunca mais. Nunca mais aparecer na igreja, só de vergonha. Você é salvo pela graça. A glória é só de Jesus. Não tem outro que vai receber glória, é Ele. Tem muito crente que tem discurso de graça, mas vive na lei. Vocês querem ver? Pessoa recebe uma bênção, fala: toda honra e toda glória seja para Deus. Foi por causa dele. Por dentro, por fora. Por dentro está assim: foi Deus que fez. Aqui tem trabalho. Muricy Ramalho. 2-0. Ele está na lei. Querido, a graça é melhor do que a lei em qualquer aspecto. Amém. Uma pessoa que entende o que é viver na graça, ela não anda em pecado, não porque ela tem medo do inferno, porque ela ama o Salvador. Ela está livre, porque quando você está perto de Jesus, o poder do inferno nem tem poder na tua vida. Quem anda debaixo da lei, peca e foge de Deus. Quem conhece Jesus, foge para Ele. Eu quero te dizer, é melhor andar sobre a graça, debaixo da graça. Certa vez Jesus contou uma parábola. Ele foi convidado para um jantar na casa de um fariseu chamado Simão. E lá, logo que ele chega, uma prostituta fica sabendo que ele ia estar naquela casa, e ela apareceu. Enquanto Jesus estava sentado à mesa, aquela mulher foi direto para os pés dele e começou a chorar. E as lágrimas delas lavavam o pé de Jesus. E ela derramou perfume sobre os seus pés. E ela enxugou os seus pés com perfume, não, com seus cabelos.
E o fariseu pensou no seu coração: se ele fosse mesmo profeta, ele ia saber que essa mulher é uma prostituta. Vejam o que o texto diz. Lucas 7:37 em diante. Eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas ao ver isto, o fariseu que o convidara a falar consigo, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Você pode dever 50. Ou você pode dever 500. Mas você está devendo. E Jesus continuou dizendo: não tendo eles com que pagar, perdoou os 2. E Jesus pergunta para o fariseu: qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Respondeu Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste um beijo ou um ósculo, e ela, porém, desde que eu entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus deixou claro, na verdade não é que ela era mais pecadora do que ele, é que ela reconhecia os seus pecados, e ele se achava o cara. Se tiver alguém aqui que se acha o cara, meu querido, você não entendeu o que é o amor de Deus. Porque você e eu somos pecadores perdidos sem Jesus. E Ele simplesmente, pela sua graça, decidiu trocar as vestes podres do nosso pecado por vestes de justiça, por causa do seu amor. Então não há espaço para crente ficar se exaltando: como eu sou bom, como eu sou capaz. Você é pecador, e toda honra e toda glória seja dada ao único que é digno de receber honra e louvor: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O último dos contrastes que eu quero falar hoje, existem muitos outros, da lei com a graça, é o contraste da glória dos 2 ministérios. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios na sua 2ª carta, capítulo 3, versos 7 a 9, ele diz assim: e se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, deixa eu perguntar para você, o que foi escrito em pedras? A lei, os 10 mandamentos. Paulo está chamando os 10 mandamentos de ministério de morte. Ele diz: se o ministério da morte gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Querido, Paulo não está dizendo que a lei é má. A lei é perfeita, mas ninguém pôde cumpri-la. Então a lei, ela faz uma coisa: ela condena. Você acha que eu estou falando de heresia? Vai ler Romanos. Romanos fala: se não houvesse lei, não teria pecado, porque foi a lei que me convenceu do meu pecado. Agora a lei é perfeita, porque Deus é perfeito, mas a lei, ela só serviu para uma coisa: para condenar o pecador. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Agora, a lei é o ministério de morte, a graça é
é um ministério do Espírito Santo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é tão tremendo, isso é tão profundo, isso é tão maravilhoso, que tem muita gente que ainda não entendeu. Querido, Deus não te ama nem 1 milímetro a mais, porque você faz o bem. Deus não te ama 1 milímetro a menos, quando você peca. Deus te ama, porque Ele é amor. E Ele precisava reconciliar a sua justiça com o seu amor. O padrão, o standard que a gente fala, que Deus exigia, nenhum de nós podia cumprir. Mas teve um que cumpriu, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Ele cumpriu a lei para que eu não tenha mais que viver debaixo do jugo da lei. E Paulo está dizendo que quando Moisés desce do Monte Sinai, o seu rosto estava brilhando, a glória da lei. Mas a glória da lei foi desvanecendo e foi indo embora o brilho. Mas Jesus, quando veio a este mundo, a glória de Deus entrou na história dos homens. E glória é sinônimo de luz. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele é o sol da justiça. E eu quero profetizar na tua vida que se você andar na graça, você não vai andar em pecado não. Você vai andar em gratidão, em santidade, em vitória. Porque Deus é aquele que vai introjetar na tua alma e no teu espírito uma vida que vale a pena. Amém ou não? Jesus quer completar a missão na tua vida. Ele quer que você seja livre. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a única coisa que liberta: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está me entendendo? Ande na graça, meu querido. Eu quero concluir essa palavra dizendo que não dá para ter um pé em cada canoa. Você tem que pedir a Deus perdão por todo o espírito de farisaísmo que está dentro de você. Jesus não veio para condenar ninguém, Ele veio para salvar. Não seja você um fariseu para julgar os outros. Os fariseus ficavam na praça pública, orando assim: obrigado, Deus, porque eu não sou como os fariseus. Eles faziam isso, com rosto, vestes talares. Jesus falou: vocês são hipócritas, sepulcro caiado. Ou seja, vocês são túmulos pintados de branco por fora, mas são podres por dentro. Nós temos que nos livrar de farisaísmo. O verdadeiro espírito de graça olha para o pecador e fique triste pelo pecado dele, porque sabe que Jesus pode libertá-lo. Hoje, quando eu cheguei de manhã para pregar aqui, eu vi 2 viaturas da polícia. E eu falei: o que está acontecendo? Um jovem homossexual foi morto na frente da igreja. Algum gay enrustido, ou algum preconceituoso, abominável, pegou a cabeça dele e bateu até ele morrer. Eu entrei aqui, meu coração estava dilacerado. Eu falei: Senhor, fiquei tão triste. Deus falou: filho, isso é o que está acontecendo no mundo.
Só que quando vocês não veem, vocês não sentem a dor. E eu permito que isso aconteça para que vocês tenham misericórdia por eles. A lei faz isso. Faz a pessoa se sentir juíza. Você não é juiz de ninguém. A única coisa que Deus se alegra é que você tenha misericórdia pelos que estão se perdendo. E Jesus nos chamou e Ele disse que nós deveríamos brilhar a sua luz. E a luz de Jesus veio para dissipar as trevas. Então, meu querido, escolha o lado que você quer viver. Se quer andar debaixo da lei como um fariseu, ou quer reconhecer diante de Deus que eu e você somos pecadores, mas pela graça maravilhosa de Jesus, nós fomos salvos, transportados do império das trevas para o reino da sua luz, e deixamos de ser escravos, e nos tornamos filhos de Deus. Feche os seus olhos agora. A graça de Jesus é melhor que a vida. O favor de Deus é para os que nele creem. Eu não sei quais são os seus problemas, a luta que você está passando agora. Mas eu sei que há um Deus que enviou o seu filho para morrer por aquele que nele crê. Se você entregar hoje o teu futuro, Ele vai botar a sua mão de favor, de graça e de misericórdia. Talvez haja pessoas aqui que estão se sentindo indignas de entrar na sua presença e não tem coragem nem de pedir a Ele por uma bênção. Mas Ele está te dizendo: vem, filho, vem para mim, que eu vou calçar sandálias nos seus pés. Eu vou colocar um anel de filiação no seu dedo, e eu vou celebrar no céu, porque o meu filho estava perdido e hoje foi achado. Se você hoje entrou aqui e está se sentindo impuro, ou está se sentindo fraco, não consegue vencer as lutas, há um Deus poderoso que tem braço forte para te arrancar da dificuldade. Mas você precisa dizer para Ele: Deus, sozinho eu não dou conta. Eu quero entregar o meu futuro, a minha vida, os meus medos, os meus sonhos, para que o Senhor venha a controlar o meu barco. Se você se sentiu edificado por esse conteúdo, eu quero convidá-lo a ir mais fundo. De 16 a 27 de janeiro, eu e a minha esposa realizaremos uma campanha de oração para consagrar as primícias de 2023 ao Senhor. Durante 2 semanas, vamos reunir milhares de irmãos de todo o Brasil e descobrir juntos qual é a vontade de Deus para o próximo ano. Para participar da campanha 2023, meus planos à luz da palavra, é muito simples. Basta clicar agora no link que está na descrição desse vídeo e cadastrar o seu nome, o seu e-mail e o seu número de WhatsApp, para que eu possa enviar a você os links de acesso a cada um dos dias da campanha. Que Deus lhe abençoe e até lá.